A realidade e os modelos da realidade. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Barra Ser Humano na máxima potência. É importante lembrar que a tecnologia ancestral, oriental, também se baseia somente em modelos da realidade. A realização suprema, conhecida como iluminação ou realização de Deus, é, em última análise, inefável. Transcende o pensamento e a fala. Por isso, no momento mesmo em que o adepto que realizou a si mesmo abre a boca para falar acerca da natureza de sua realização, tem de recorrer necessariamente a metáforas, imagens e modelos. E os modelos são intrinsecamente limitados em sua capacidade de comunicar aquele estado de unicidade e indivisibilidade. Sobre alguns aspectos, os modelos propostos pelas disciplinas da consciência que se desenvolveram no Oriente são mais fiéis à realidade. Isso se deve ao fato de que os praticantes terem sido criados por uma sensibilidade mais abrangente. Os meditantes fazem uso de meios cognitivos cuja existência dos cientistas ocidentais em geral ignoram, como a clarividência e os estados superiores de identificação com o objeto de contemplação. Estados esses que são chamados de samadhi, ou a própria iluminação. A meditação opera como uma teoria do conhecimento e uma teoria do ser, mais sofisticadas, reconhecendo níveis ou dimensões da realidade de cuja existência os cientistas, em sua maioria, nem sequer suspeitam. Ao mesmo tempo, porém, esses modelos tradicionais não são formulados com tanto rigor quanto os modelos ocidentais modernos. São mais intuitivos e exortativos do que analíticos e descritivos. É um manifesto que cada abordagem tem o seu campo próprio de aplicação e de utilidade. E que elas têm o que aprender uma com a outra. O paradigma dominante da ciência ocidental é o dualismo, materialista newtoniano, que afirma a existência de observadores reais que se defrontam com objetos exteriores, e eles igualmente reais. Essa concepção tem sido posta em xeque ultimamente pela física quântica, segundo a qual não existe realidade alguma que seja completamente separada do observador. Também, a tecnologia psicoespiritual da Índia Antiga esteve sujeita a um paradigma dominante, que pode ser chamado verticalismo. Concebe a realização da realidade como fruto da introversão da atenção e da manipulação da consciência voltada para dentro, de modo que ela ascenda a graus cada vez mais elevados na hierarquia interior da existência, até que absolutamente tudo seja transcendido. Assim, o lema típico do autoconhecimento na visão indiana é para dentro, para cima e para fora. Esse modelo vertical do autoconhecimento se baseia na imaginação mítica arcaica, que concebe a realidade como diametralmente oposta à existência condicionada. O céu em cima, a terra embaixo. Como demonstrou o adepto contemporâneo da Free John, esse modelo é uma representação conceitual do sistema nervoso humano. Disse ele em breves palavras. A chave da linguagem mística e das metáforas religiosas não é a teologia, nem a cosmologia, mas a anatomia. Toda a linguagem religiosa e cosmológica do misticismo é metafórica, e as metáforas em questão são símbolos das características anatômicas das estruturas funcionais superiores do indivíduo humano. Aqueles que penetram profundamente na dimensão mística da existência logo descobrem que a ordem cósmica que esperam desvendar no seu caminho interior e ascendente em direção à consciência é, na verdade, a simples ordem das suas próprias estruturas anatômicas ou psicofísicas. Com efeitos, é esse o segredo que só era revelado aos iniciados às escolas místicas. Numa data ainda mais recente, Joey Nigro Sansonesi tratou das origens somáticas dos mitos numa obra importante, mas insuficientemente conhecida.
The Body of Myth. Ele define os mitos, em poucas palavras, como descrições do Samadhi carregadas de elementos culturais. Como ele explicou, cada meditação leva o praticante para o profundo do seu corpo, colocando em contato com este ou aquele órgão. É essa viagem somática que depois se exterioriza nas palavras dos místicos. A afirmação de Sansonese tem um bom tanto de verdade, mas não abarca a verdade integral. Alguns estados de consciência vão além da propriocepção, além do corpo. E são exatamente esses estados que os adeptos da meditação buscam cultivar. A própria iluminação ou libertação é, sem menor sombra de dúvidas, um estado que transcende o corpo. Nele, o universo inteiro torna-se o corpo do ente liberto. A limitação mais grave do paradigma verticalista é o fato de que nele a vida espiritual é compreendida como uma jornada interior progressiva que conduz das trevas à iluminação. Isso dá margem à ideia errônea de que a realidade só pode ser encontrada no interior, longe do mundo, e que, consequentemente, é preciso abandonar o mundo para renunciar a ele. Mas os adeptos da Índia têm o mérito de não ter deixado de propor desafios a esse paradigma. No Tantra, por exemplo, que faz parte tanto do hinduísmo e foi absorvido pelo budismo, a compreensão da espiritualidade é diferente, como exporemos em detalhes durante esses áudios. O Tantra se baseia no pressuposto radical de que se a realidade está em algum lugar, ela deve estar em todo lugar, e não apenas dentro da psique humana. A grande máxima do tantrismo afirma que a realidade transcende e o mundo condicionado são conscensionais. É o samsara. Em outras palavras, não há uma incompatibilidade irredutível entre o êxtase transcendente e o prazer sensorial. Na iluminação, o prazer se revela como êxtase. No estado não iluminado, o prazer não passa de um substituto do êxtase, que constitui a sua realidade profunda. Essa intuição gerou toda uma filosofia de integração entre a busca espiritual e a existência material. Integração essa que é particularmente necessária hoje. Eu sou Tia Arruda e essa é a Escola Bhava, ser humano na máxima potência. Valeu!